Seja um apoiador do canal. Se inscreva no canal agora para receber as notificações. Clique no sininho e compartilhe o canal nos seus grupos do Telegram, WhatsApp, Facebook e etc. Divulgue o canal para seus amigos e familiares. Assim, você estará espalhando o saber e o conhecimento. John Wycliffe foi professor da Universidade de Oxford. Ele foi teólogo e reformador religioso inglês, considerado por alguns como o precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa dos séculos XV e XVI. Eu, porém, contesto esta versão. Isto porque, na Europa, ainda no século XII, nós temos os valdenses, que cá para nós abalaram as estruturas do sistema católico romano. Sem contar que sempre houve os reformadores que queriam endireitar o sistema religioso que até hoje engana as pessoas. John Wycliffe trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês, que ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe. Não se sabe o ano em que ele foi enviado pela sua família para estudar na Universidade de Oxford, mas a certeza de que John Wycliffe estava lá desde pelo menos o ano de 1345, quando ele tinha por volta de 17 anos. Na universidade, John Wycliffe aplicou-se nos estudos de teologia, filosofia e legislação canônica. Ele tornou-se sacerdote e depois serviu como professor no Balliol College, ainda em Oxford. Por volta de 1365, tornou-se bacharel em teologia e no ano de 1372 tornou-se doutor em teologia. Como teólogo, John Wycliffe logo destacou-se pela firme defesa dos interesses nacionais contra as demandas do papado, ganhando reputação de patriota e reformista. Wycliffe afirmava que havia um grande contraste entre o que a Igreja Católica Apostólica Romana ensinava e o que deveria ser de fato. Por isso ele defendia as reformas. Suas ideias apontavam a incompatibilidade entre várias normas do clero e os ensinos de Jesus e de seus apóstolos. E uma destas incompatibilidades era a questão das propriedades e da riqueza do clero. Wycliffe queria que o retorno da igreja primitiva fosse feito o mais rápido possível. Ele queria que os ideais da igreja primitiva fossem resgatadas dos tempos dos evangelistas, algo que, na sua visão, era incompatível com o poder temporal do Papa e também dos cardeais. Para ele, o Estado deveria tomar posse de todas as propriedades da igreja e encarregar-se diretamente do sustento do clero. Logo, a cátedra deixou de ser o único meio de propagação de suas ideias, ao iniciar a escrita de seu trabalho mais importante, que era a Summa Theologiae. Summa Theologiae quer dizer resumo teológico. Entre as ideias mais revolucionárias desta obra está a afirmação de que, nos assuntos de ordem material, o rei está acima do Papa e que a igreja deveria renunciar a qualquer tipo de poder temporal. Sua obra seguinte, chamada de Civile Dominio, que quer dizer domínio civil, aprofunda as críticas ao papado de Avignon, onde esteve a sede provisória da igreja de 1309 até o ano de 1377. Com seu sistema de venda de indulgências, ou seja, o perdão divino para qualquer pessoa que pagasse por isso, Wycliffe também combatia a vida perdulária e luxuosa de muitos padres
bispos, cardeais e religiosos afins que eram sustentados com o dinheiro do povo, inclusive o Papa. Wycliffe defendia que era tarefa do Estado lutar contra o que considerava abusos do papado e da Igreja Católica Apostólica Romana. A obra contém 18 teses que vieram a público em Oxford no ano de 1376. Suas ideias espalharam-se com grande rapidez, em parte pelos interesses da nobreza em confiscar os bens então em poder da Igreja. Wycliffe pregava nas igrejas em Londres e sua mensagem era bem recebida. Apesar de sua crescente popularidade, a Igreja apressou-se em censurar Wycliffe. Em 19 de janeiro de 1377, quando ele contava com 49 anos, Wycliffe é intimado a apresentar-se diante do bispo de Londres para explanar-lhe seus ensinamentos. Ele compareceu, mas acompanhado de vários amigos influentes, e 4 monges foram seus advogados. Uma multidão aglomerou-se na igreja para apoiar Wycliffe e houve animosidade com o bispo. Isso irritou ainda mais o clero e os ataques contra Wycliffe se intensificaram, acusando-o de blasfêmia, orgulho e heresia. Enquanto isso, os partidários do parlamento inglês pareciam convictos de que os monges poderiam ser melhor controlados se fossem aliviados de suas obrigações seculares. É importante lembrar que, nesse período, desenrolava-se a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Na Inglaterra daquele tempo, tudo que era identificado como francês era visto como inimigo, e nessa visão se incluiu a Igreja, pois havia transferido sua sede de Roma para Avignon, na França. A elite inglesa, que era a realeza, o parlamento e a nobreza, reagia à ideia de enviar dinheiro aos papas. Esta era uma atitude vista como ajuda ao sustento do próprio inimigo. Neste ambiente hostil, a França e a Igreja, um teólogo como Wycliffe desfrutou quase imediatamente de grande apoio, não apenas político, como também popular, despertando o nacionalismo inglês. Em 22 de maio de 1377, o Papa Gregório XI, que em janeiro havia abandonado Avignon para retornar à sede da Igreja a Roma, expediu uma bula contra Wycliffe, declarando-o que suas 18 teses eram errôneas e perigosas para a Igreja e o Estado. O apoio de que Wycliffe desfrutava na corte e no parlamento tornaram a bula sem efeito prático, pois era geral a opinião de que a Igreja estava exaurindo os cofres ingleses. Ao mesmo tempo em que defendia que a Igreja deveria retornar à primitiva pobreza dos tempos apostólicos, Wycliffe também entendia que o poder da Igreja devia ser limitado às questões espirituais, sendo o poder temporal exercido pelo Estado, representado pelo rei. Seu livro intitulado Tractatus de Officio Regius, que quer dizer Tratado sobre Gabinete do Rei, defendia que o poder real também era originário de Deus e encontrava testemunho nas Escrituras Sagradas, quando Cristo aconselhou dar a César o que é de César. Era pecado, em sua opinião, opor-se ao poder do rei, e todas as pessoas, inclusive o clero, deveriam pagar-lhe tributos. O rei deve aplicar seu poder com sabedoria e suas leis devem estar de acordo com as de Deus. Das leis de Deus se deriva a autoridade das leis reais, inclusive daqueles em que o rei atua contra o clero, porque se o clero negligencia seu ofício, o rei deve chamá-lo a responder diante de si. Ou seja, o rei deve possuir um controle evangélico, por assim dizer. E quem serve à Igreja deve submeter-se às leis do Estado. Os arcebispos ingleses deveriam receber sua autoridade do rei e não do Papa. Este livro teve grande influência na reforma da Igreja, não apenas na Inglaterra, que sob o reinado de Henrique VIII passaria a ter a Igreja subordinada ao Estado e o rei como chefe da Igreja, mas também na Boêmia e na Alemanha. Especialmente interessantes são também os ensinamentos que Wycliffe
endereça aos reis, para que protejam seus teólogos. Ele sustentava que, já que as leis do rei deveriam estar de acordo com as Escrituras, o conhecimento da Bíblia é necessário para fortalecer o exercício do poder real. O rei deveria cercar-se de teólogos para aconselhá-lo na tarefa de proclamar as leis reais. Os escritos de Wycliffe em seus últimos anos incluem contínuos ataques ao papado e à hierarquia eclesiástica da época. Entretanto, nem sempre foi assim. Seus primeiros escritos eram muito mais moderados, e à medida que as relações de Wycliffe com a igreja foram se deteriorando, os ataques cresceram em intensidade. Na questão relacionada ao cisma da igreja, com papas reivindicando em Roma e Avignon, a liderança da igreja ficava descontrolada. Wycliffe entendia que o cristão não precisa de Roma ou Avignon, pois Deus está em toda parte. Wycliffe defendia a ideia de que o nosso Papa é o Cristo. Wycliffe tinha uma frase, abre aspas, nosso Papa é o Cristo, fecha aspas. Em sua opinião, a igreja poderia continuar existindo mesmo sem a presença de um líder visível, ou seja, de um Papa. Por outro lado, os líderes poderiam surgir naturalmente, desde que viessem e exemplificassem os ensinamentos de Jesus. A batalha de Wycliffe contra as ordens monásticas, que ele chamava de seitas, e isto é uma verdade, iniciou-se por volta de 1377 e alongou-se até sua morte. Wycliffe afirmou que o papado imperialista era suportado por estas seitas que serviam ao domínio do Papa sobre as nações daquele tempo. Em vários de seus escritos, como Triálogos, que quer dizer triálogo, e Diálogos, que quer dizer diálogo, e também Opus Evangelicum, que quer dizer trabalho evangélico, e alguns sermões, Wycliffe dizia que a igreja não necessitava de novas seitas e que eram suficientes os ensinamentos dos 3 primeiros séculos de existência da igreja. Ele defendia que as ordens monásticas não eram suportadas pela Bíblia e deveriam ser abolidas, junto com as propriedades. O povo então se insurgiu contra os monges e podemos observar os maiores efeitos desta insurreição na Boêmia, isto anos mais tarde, com a Revolução Russita. Na Inglaterra, entretanto, o resultado não foi o esperado por Wycliffe. As propriedades acabaram nas mãos dos grandes barões feudais. Contrário à rígida hierarquia eclesiástica, Wycliffe defendia a pobreza dos padres e organizou em grupos para divulgar os ensinamentos de Cristo. Estes padres, mais tarde chamados de Lollardos, não faziam votos nem recebiam consagração formal, mas dedicavam sua vida a ensinar o evangelho ao povo. Estes pregadores itinerantes espalharam os ensinos de Wycliffe pelo interior da Inglaterra, agrupados de 2 a 2, de pés descalços, usando longas túnicas e carregando cajados na mão. Em meados de 1381, uma insurreição social amedrontou os grandes proprietários ingleses e o rei Ricardo II foi levado a crer que os Lollardos haviam contribuído com ela e ordenou à Universidade de Oxford, que havia sido reduto de líderes insurretos, que expulsasse Wycliffe e seus seguidores, apesar destes não haverem apoiado qualquer movimento rebelde. O rei proibiu a citação dos ensinos de Wycliffe em sermões e mesmo em discussões acadêmicas, sob a pena de prisão para os infratores. Wycliffe então se retirou para sua casa em Lutterworth, onde reuniu sábios que o auxiliaram na tarefa de traduzir a Bíblia do latim para o inglês, enquanto assistia à missa em Lutterworth. No dia 28 de dezembro de 1384, Wycliffe foi acometido por um ataque de apoplexia, que seria um derrame, e ele faleceu 3 dias depois, no último dia do ano.
A influência dos escritos de Wycliffe foi muito grande em outros movimentos reformistas, em particular sobre o da Boêmia, liderado por Jan Hus e Jerônimo de Praga. Para frear tais movimentos, a Igreja convocou o Concílio de Constança no ano de 1414 a 1418. Um decreto deste concílio, expedido no dia 4 de maio de 1415, declarou Wycliffe como herético. Foi recomendado que todos os seus escritos fossem queimados e ordenou que seus restos mortais fossem exumados e queimados, o que foi cumprido 12 anos mais tarde pelo Papa Martinho V. Suas cinzas foram jogadas no rio Swift, que banha Lutherworth. John Wycliffe é um dos grandes reformadores que o mundo presenciou. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Deixe o seu like. Deixe também seu comentário.